3, 25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Eita, vamos ler de novo, olha. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. E lascou. O que a gente faz com esse texto hoje? Eu vou ler de novo aqui. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Eu nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Vá mais na frente agora, para trazer um alíviozinho para o nosso coração aqui, senão tem gente que vai ficar com medo e vai sair da igreja agora. Jó 19, 25. O versículo 25 também, só que é do capítulo 19 agora. 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ufa. Dá para respirar agora, não dá? Vamos lá. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Respira agora. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite aquilo que o Senhor sabe que a gente precisa ouvir. Nós queremos estar dentro agora desse ambiente, como se estivéssemos sentados aos pés do Senhor, para aprender uma coisa nova. Nos ensina uma coisa nova aqui, nos molda. Faça com a gente aquilo que a gente precisa que seja feito, não aquilo que a gente gostaria, mas aquilo que de fato a gente precisa. E usa a palavra do Senhor como um bisturi para operar. Usa a palavra do Senhor, meu Pai, como uma vara para corrigir. Usa a palavra do Senhor como um bálsamo para curar. Com cada um eu sei que o Senhor vai trabalhar de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Então o que nos cabe agora é manter o nosso coração aberto, para que o Senhor trabalhe dentro dele. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. O livro de Jó parece um poema dramático, mas se a gente for abrir a Bíblia, por exemplo, em Ezequiel, vai reforçar que de fato essa história existiu. Isso aqui não é uma ficção. Realmente esse homem existiu e passou por tudo isso que é descrito aqui no livro dele, livro de Jó. Mas se a gente parar então para observar, para analisar com cuidado e com atenção a vida desse homem, a gente começa a perceber que o livro de Jó dá medo. O livro de Jó dá medo. E eu vou te dizer que o livro de Jó dá mais medo a mim, por exemplo, do que o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não me causa medo. Não. Porque eu sei que eu tenho um advogado fiel. O próprio Jesus deixa isso muito claro no livro de Apocalipse. Mas e as coisas que vão acontecer? Não tenho medo, porque sei em quem eu tenho crido, e sei como passaremos por tudo aquilo que precisaremos passar. Então Apocalipse não me causa medo, mas o livro de Jó dá medo. E dá medo por quê, Dariene? Porque Jó era justo, e a gente vê tanta coisa, entre aspas, ruim acontecer na vida de quem não é justo. Vá lá. Aí a gente diz, é porque fulano procurou isso para a vida dele. O caminho que estava trilhando tinha que dar nisso mesmo. Ele cavou essa cova. Isso aí é fruto do que ele mesmo plantou. Mas quando a gente vê tudo isso aqui que aconteceu com ele, acontecendo com um homem que o próprio Deus vai dizer que era justo, reto, temente a Ele,
e que se desviava do mal, aí dá medo. Dá medo. Dá medo porque então nenhum de nós aqui está livre de passar por situações assim. Nenhum de nós aqui pode dizer, eu nunca vou sofrer desse jeito. Como é que a gente vai dizer que não vai acontecer com a gente? Será que a gente quer se colocar num patamar de ser mais justo do que Jó? Porque quem disse que Jó era justo não foi a mãe dele. Porque a nossa mãe falar bem da gente é mole. Os nossos amigos falarem bem da gente é fácil. Não é verdade? Um colega de trabalho não é tão fácil, mas também há a possibilidade. Agora, o próprio Deus, que não pode mentir, que é reto, que é a própria verdade, dizer que Jó é justo, é porque Jó é justo. Se Deus, que é a verdade, diz que Jó é reto, é porque de fato Jó é reto. Então dá medo. Dá medo porque quando a gente vai ver o que acontece com esse homem que é mais justo que nós, mais reto que nós, mais temente a Deus que nós, eu estou dizendo isso porque esse testemunho foi da boca do próprio Deus. Quando a gente vê tudo o que aconteceu com ele, acontecendo com ele, que era melhor do que a gente, e agora? Como é que a gente faz? Se tudo isso aconteceu com ele, e com a gente, hein? Se fosse por merecimento, aconteceria coisa pior, quem sabe? Porque o texto vai dizer que houve um dia em que estava acontecendo uma reunião no céu, e Satanás se apresenta no meio. E Deus, quando olha para Satanás, você conhece o texto, é só para a gente criar aqui o ambiente. Quando Deus olha para Satanás, ele pergunta: de onde veio? E Satanás responde: passear pela terra. Aí Deus pergunta: tem visto lá o meu servo Jó? Peraí, quantos milhões de pessoas haviam na terra? E na boca de Deus tem o nome de um. Milhões de pessoas na terra, mas Deus tem o prazer de pronunciar o nome de um, na cara do cão de Satanás. Tem visto lá o meu, Deus dizendo: Jó é meu. Tem visto lá o meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a Deus, que se dizia do mal? Sim, eu vi ele lá, mas também, como é que ele não vai ser justo, reto, temente ao Senhor? O Senhor cercou ele de tudo. Tira o que ele tem, para ver se não murmura, se não blasfema, e se não levanta contra o Senhor. Tira o que ele tem. Uma coisa é o que Satanás está falando. Agora me assusta é observar que Deus permitiu. Satanás querer tirar tudo que Jó tem, para nós é normal isso. Que ele quer tirar tudo que você tem, ele quer destruir você. O próprio Jesus já na frente vai dizer que ele vem para roubar, matar e destruir. Então Satanás querer tirar tudo de Jó, até aqui normal. O que não é Deus ter permitido. O que assusta é Deus ter permitido. Porque o próprio Deus que vai dizer que ele é reto, que ele é justo, agora vai dizer para Satanás: pode tirar tudo. Gente, onde que está a justiça então nisso? Onde que está o mérito de se estar na presença de Deus, se numa hora como essa, Satanás vai fazer o que ele quer? Está assustado? Vocês ficam zangados comigo se eu disser para vocês que hoje eu não vim pregar? Eu não vim pregar, eu vim para a gente bater um papo aqui. Eu vim para a gente analisar algumas coisas na Bíblia, para que a gente saia daqui conhecendo mais um pouquinho do que conhecia. Porque foi permitido por Deus a Satanás tocar em tudo que Jó tinha. E Jó, que tinha camelo, agora não tem mais. Tinha gado, perdeu tudo. Tinha ovelhas, perdeu tudo. E agora? E agora o homem que tinha tudo, que era o mais rico do Oriente, o homem mais rico do Oriente, agora está na miséria. Você sabe o que é você acordar rico, ou ir dormir rico e acordar na miséria? Ninguém quer isso, a gente quer o contrário, né? Você quer conquistar o que você ainda não tem, não perder o que você lutou para conquistar. Você não quer perder a tua casa, quer?
Você não quer perder teu carro, você não quer perder tua bicicleta, você não quer perder. Você não quer perder aquilo que você lutou para conquistar na presença de Deus. Só que do dia para a noite, ou da noite para o dia, Jó, tudo aquilo que Jó havia conquistado, tudo bem que na presença de Deus, tudo aquilo que Deus havia dado lhe é tirado, assim. O problema chegou sem pedir licença. O problema chegou, meteu o pé na porta e entrou. Não houve um aviso prévio. Se prepara porque vai acontecer isso aí com você. Não teve aviso. Foi simplesmente uma sequência de perdas, uma atrás da outra. Uma notícia ruim atrás da outra. Sabe o gado? Acabou. Sabe os camelos? Você não tem mais não. Sabe as ovelhas? Todas elas foram embora. Sabe os teus 10 filhos? Morreram. Você faz o que na hora dessa, gente? Você faz o quê? Você cava um buraco e se joga dentro dele? Você faz o quê? Você faz o quê? Você chora? Você cobra de quem? Você reclama com quem uma hora dessa? Porque foi isso que aconteceu com Jó. O livro de Jó dá medo. Se a gente analisar por esse lado, o livro de Jó dá medo. Mas hoje eu vim aqui dizer para você, com base no que está escrito no capítulo 3, versículo 25, que aquilo que você pensa, constrói a sua realidade. E eu já vou te explicar. Pensamentos constroem realidades. E isso não é conversa de gabinete pastoral simplesmente, ou de um consultório, de um analista. Isso não é conversa de coach da internet, não. Isso é bíblico e eu vou te mostrar com alguns textos na Bíblia que pensamentos constroem realidades. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Porque olha o que o próprio Jó solta aqui. Olha Jó falando: aquilo que eu temia me sobreveio. Foi ele que disse. Que Jó está dizendo o seguinte: eu sempre tive medo disso, e acabou acontecendo. Ele está dizendo isso aqui, gente. Aquilo que eu temia me sobreveio. E o que eu receava foi exatamente o que aconteceu. O que eu tinha mais medo aconteceu comigo. O que eu mais tinha receio que acontecesse, aconteceu. E para piorar a situação, olha o que ele fala no versículo 26. Eu nunca estive tranquilo. Que é isso, pastor Vitor? Jó está dizendo o seguinte: quando eu tinha tudo, eu não tinha sossego, porque eu estava com medo de perder tudo que eu tinha. Eu nunca estive tranquilo. Nem antes de perder eu estava tranquilo. Eu nunca tive sossego. Ele está dizendo: eu nunca estive tranquilo, nem sosseguei. Eu não repousava. Jó está dizendo o seguinte: eu não descansava, eu não parava, eu não sossegava, eu nunca tinha tranquilidade. Por quê? Por conta do que está escrito no versículo 25. Porque eu vivia com medo de perder tudo. Eu vivia com medo de coisas ruins acontecerem comigo. Eu vivia com medo. E acabou que tudo isso que eu tinha medo aconteceu. Diz que não dá medo o livro de Jó. O livro de Jó assusta a gente, hein? Mas é uma lição de vida. Pensamentos constroem realidades. Jó tinha medo de perder tudo. Aí Satanás vem e toca em tudo. Apóstolo, mas Jó apresentava sacrifício a Deus pelos filhos. Jó não apresentava sacrifício a Deus porque agradecia a Deus pelos filhos que tinha. É diferente. Está no texto também, pastor Vitor. No capítulo 1, Jó apresentava sacrifícios a Deus de madrugada por medo. Está no texto, Giza. É diferente. A Bíblia não diz assim: Jó se levantava de madrugada e apresentava sacrifícios a Deus pelos filhos e dizia: obrigado, Senhor, pelos filhos que o Senhor me deu. Não. Jó se levantava de madrugada para apresentar sacrifícios a Deus por medo dos filhos terem pecado. Medo dos filhos terem pecado. Pergunta para mim, Alexandre, por quê? Porque o salário do pecado é a morte.
Então até os sacrifícios que Jó apresentava a Deus de madrugada, era por medo. Ele sacrificava de madrugada porque ele tinha medo dos filhos terem pecado. Ele não tinha sossego. Ele ficava o tempo todo tentando fazer alguma coisa, resolver coisas, pensando, por quê? Porque ele tinha medo. Aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Pergunta para o teu irmão, você anda pensando em quê? Irmão, se a gente entender isso aqui hoje, a gente vai ter que sair daqui pensando diferente. Hoje a gente vai ter que sair dessa igreja pensando diferente. Pensamentos constroem realidades. Provérbios 23:7, a Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você ficar com medo, se você tiver medo de ficar doente, você vai ficar doente. Porque assim como o homem pensa, assim é. Se você ficar com medo de ficar doente, você vai ficar doente. Mas se você estiver doente e tiver a certeza que Deus vai te curar, Deus vai te curar. Porque assim como o homem pensa, assim é. Se você que está aqui comigo tem um sonho de abrir um negócio, mas pensa assim, ó, eu fico com medo de abrir um negócio e não dá certo. Você está certo, vai dar errado. Como assim? É o que a Bíblia diz. Se antes mesmo de abrir um negócio, você está dizendo, eu quero muito abrir um negócio, mas eu estou com medo de dar errado. Você vai abrir e vai dar errado. Mas se você quiser abrir um negócio e pensar assim, ó, eu vou abrir um negócio, vou fazer o meu melhor, Deus vai me abençoar e eu vou prosperar. Você está certo, vai dar certo. Porque pensamentos constroem realidades. Se você pensar que é um fracassado, você está certo, você é um fracassado. Se você começar a pensar como um vencedor, você está certo, você será um vencedor. Se você pensar que para o seu casamento não tem jeito, você está certo, você vai separar. Que isso, rapaz? Se você começar a pensar, não tem jeito no meu casamento, para o meu casamento não tem jeito para a minha família, não tem jeito para a minha casa, você está coberto de razão, vai acabar teu casamento. Mas se você também pensar assim, ó, eu vou lutar, meu casamento vai ficar uma bênção, nossos sonhos serão restaurados, a minha casa será abençoada, eu vou viver em lua de mel com a minha esposa, você também está certo, vai dar certo. Que isso? É a Bíblia, não sou eu. Desculpe, irmão, mas não sou eu, é a Bíblia. Pensamentos constroem realidades. Se a sua mente acredita na restauração, você vai começar a desenvolver fé que Deus vai restaurar, e vai acontecer. Se a sua mente não acredita, então se você não pensa que vai ser restaurado, Deus não vai fazer, porque você não vai usar fé, Deus não vai fazer, seu casamento vai acabar. Assim como o homem pensa, assim ele é. Jeremias 29:11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Olha, presta atenção. Olha o que Deus vai dizer, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que isso? Eu vou te explicar. Os pensamentos de Deus para você, são pensamentos de bênçãos, mas no final o que vai acontecer é o que você espera. Se você espera a bênção, vai acontecer a bênção. Agora, se você espera a derrota, está aqui no texto. Deus disse, para que no final, vocês tenham um final que vocês esperam. É por isso que Jesus, para aquela mulher sirofenícia, disse assim, vai e seja feita conforme a tua fé. E o que a mulher pensou na hora? Eu vou chegar em casa, a minha filha vai estar curada. Quando ela chegou em casa, a filha estava liberta. É por isso que Jesus disse assim para o centurião, vai, e o seu criado sarará, porque eu nunca vi tanta fé em Israel. E quando chegou a casa, o servo do centurião estava curado. O que é isso? É porque ele pensou, o meu servo vai ser curado. Ele olhou para Jesus e disse, se o Senhor disser uma só palavra, o meu criado vai ficar curado lá. Jesus liberou uma palavra e o criado foi curado. Então foi aquilo que ele imaginou. Você está entendendo, sim ou não? Lembra de Jesus perguntando para Bartimeu, que queres que eu te faça? Bartimeu vai dizer que eu tenho a vista.
Bartimeu só disse assim, que eu tenha vista, porque ele acreditava que Jesus podia fazer ele enxergar. Aí Jesus olhou para ele e diz, vai, a tua fé te salvou. E na hora ele começou a enxergar. Jesus está dizendo o seguinte, o que aconteceu com você foi aquilo que você acreditou. O que aconteceu na casa da Sirofenícia foi o que ela acreditou. O que aconteceu na casa do centurião foi o que ele acreditou. O que aconteceu na casa de Jairo foi o que ele acreditou. O que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue foi o que ela acreditou. Ninguém disse para ela. Ela disse para si mesma, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curada. Ela foi lá, tocou e foi curada na hora. Por quê? Porque assim como pensa o homem, assim é. Pensamentos constroem realidades, de modo que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pensa. Olha o que Jó fez com ele mesmo. Olha o que Jó fez com ele mesmo. O mal que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu tinha medo, que eu receava, me aconteceu. E como ele diz aqui no versículo 26, que ele não sossegava, que ele nunca esteve tranquilo, é porque ele pensava nesse mal, pastor Vitor, todo santo dia. Ele está dizendo, eu não sossegava, eu não tinha tranquilidade. Ele pensava nesse mal todo santo dia, até que ele atraiu. Aconteceu com ele. Muita coisa que você vive hoje é coisa que você pensou lá atrás, tanto para fracasso quanto para a vitória. Rapaz, a coisa está muito feia, a economia está feia, não vou conseguir dar certo lá não. Aí está dando errado. Parabéns para você. Não tem jeito no meu casamento não. Aí está aí separado ou separado. Parabéns para você, você acertou. Lá atrás você disse que não teria jeito. Viu como você acertou? Se você tivesse dito o contrário, você também teria acertado. E estaria com a sua família aqui dentro hoje. Ou estaria prosperando nos negócios agora. Aí é simples assim? Simples? Você que pensa que é simples. Porque a nossa mente é tendenciosa a pensar no ruim o tempo todo. Todos somos tendenciosos a só pensar que vai dar errado, a só imaginar o que não presta. Começa com uma dorzinha na barriga, eu estou com câncer, eu estou com câncer, eu estou com câncer. A gente não pensa assim, são gases. Ninguém pensa, são gases. Não. Logo pensa que é um tumor do tamanho de uma melancia. Estou mal, estou ruim. Acho que eu já falei isso aqui. Meu avô morreu de câncer, numa época lá atrás, em que a medicina não era tão avançada, morreu com câncer no estômago. E a barriga dele sempre muito inchada. No final da vida, a barriga dele inchadona por conta do câncer. Assim que meu avô morreu, um dos meus tios começou a inchar a barriga e sentir dores. O meu tio ficou tão impressionado com a morte do meu avô, que ele começou a ficar com a barriga inchada, sentir dores. Se eu olhava para ele, ele estava ficando parecido com o meu avô. A família ficou doida pensando, ele está com câncer, ele está com tumor, ele está com tumor. Passou do nosso avô para ele. Só que ia aos médicos, fazia todos os exames e não dava nada. Até que um médico descobriu que aquilo era psicológico. Ele sentia dores de verdade. E a barriga dele inchou de verdade. E tudo devido ao medo dele, ao psicológico. Ele começou a atrair aquilo para ele. Assim como a gravidez psicológica, que algumas irmãs aqui entendem o que eu vou falar agora. A mulher com gravidez psicológica, os seios vão crescendo, a barriga vai mudando, a cintura vai ficando quadrada, vai ficando com todos os sintomas de uma grávida, quando na verdade não está. Ela está pensando tanto, ela está imaginando tanto essa gravidez, que ela vive como se estivesse grávida. Pensamentos constroem realidades. Jó sempre teve medo. Até o sacrifício que ele apresentava pelos filhos era por medo, e repito, não era por gratidão. E agora ele chega à conclusão: tudo que eu estou vivendo era tudo que eu tinha medo que eu vivesse. Será que não é o que está acontecendo com gente aqui não? Será que essa dor que você está passando, essa luta que você está passando aí, não foi você que atraiu para você mesmo com os seus pensamentos errados lá atrás, não? Será que isso não foi projetado na sua mente lá atrás e hoje só se tornou realidade porque você vivia pensando nisso o tempo todo? Não. Hoje a gente precisa sair daqui como aquela sunamita. Como assim? Aquela da época de Eliseu.
Porque Eliseu disse assim para ela, ó, nesse tempo, segundo o tempo dos homens, você vai dar à luz a um filho. Ela olhou para Eliseu e disse assim, não mintas para a tua serva. Ela já não tinha mais expectativa que ficaria grávida, mas ela construiu um quarto para o profeta e mandou mobiliar o quarto. O texto vai dizer que ela ficou grávida e um menino nasceu. O menino nasceu, cresceu e um dia foi trabalhar no campo com o pai. Lá no campo ele sentiu uma dor de cabeça forte. O pai mandou um empregado trazer ele para casa e entregar ele para a mãe. O texto vai dizer que a mãe colocou esse menino nos joelhos, só que ao meio-dia o menino morreu. Qual horário? Salmo 91 vai falar sobre a mortandade que assola o meio-dia. Ao meio-dia o menino morreu. Ué, morreu em terra, não? Morreu, prepara o corpo, faz o velório, chama a família, chama os amigos, vela o corpo e depois vai para o cemitério, coloca lá na cova e joga a terra em cima. Não é assim que faz, não? Ela não fez assim. Ao invés dela fazer o corpo do menino descer, ela fez o corpo do menino subir. Como assim? Ela pegou o menino, ao invés de descer para a sepultura, pegou o corpo do menino e subiu para o quarto. Ela colocou o corpo do menino em cima do quarto, em cima da cama, dentro do quarto, e foi até Eliseu. E quando ela foi até Eliseu, ela chamou um empregado e disse assim, ó, não para e nem cumprimenta ninguém do caminho, vamos logo. Ela chamou alguém que não era distraído para andar com ela, que a pior coisa que tem é andar com gente distraída. Ela foi com esse empregado, chegou até Eliseu e disse assim, ó, acaso eu te pedi um filho? Agora o meu filho está lá morto, agora você venha na minha casa e faça o meu filho viver. Ui, meu Deus do céu, que doideira é essa? Eliseu recebeu um choque nessa hora. Peraí, a mãe do menino chega para ele e diz assim, ó, vamos lá em casa e agora você faça o meu filho viver. Irmão, Eliseu nunca tinha feito isso não. Eliseu nunca tinha feito uma coisa dessa. Só que essa mulher acreditou que se Eliseu entrasse naquele quarto e orasse a Deus, o filho dela poderia ressuscitar. Eliseu entrou no quarto, entrou na casa, subiu para o quarto, deitou em cima do menino, falou com Deus. O texto diz que Eliseu ficou andando de um lado para o outro. Eliseu estava andando e orando, repreendendo o espírito de morte, a mortandade que assola o meio-dia. De repente Eliseu deita em cima do menino e o corpo do menino se aqueceu. A unção de Eliseu aqueceu o corpo do menino e o menino ressuscitou. Agora perceba que a mãe não subiu para o quarto, a mãe ficou lá embaixo. E por que a mãe não subiu para o quarto da Aliane? Pergunta para mim por quê? Porque a mãe tinha certeza, vai dar certo. Você entendeu não? A mãe não ficou preocupada, a mãe tinha certeza. Como eu consegui trazer Eliseu e Eliseu está lá em cima, eu não preciso nem subir, eu tenho certeza que vai dar certo. Pensamento constrói realidade, eu repito, pensamentos constroem realidade. Que realidade você está projetando para você mesmo, hein? Que tipo de pensamento tem permeado a sua mente? Será que você só pensa no que vai acontecer no Brasil? Se o A ganhar, se o B ganhar, ei, eu não sei o que vai acontecer no Brasil, mas eu posso dizer o que vai acontecer dentro da minha casa. Que é isso? Você é soberba? Não é. Pensamentos constroem realidades. Efésios 3:20, Paulo escrevendo, ele vai dizer assim, ó, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos. Acabou o texto? Não. Olha o que Paulo vai dizer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos. Oração é pensamos. Deus vai fazer mais do que aquilo que eu penso. Ou seja, pensa. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, pensa. Aí vem o TikTok para roubar de você a capacidade de pensar. Você fica igual um bobo na frente do TikTok. Irmão, esse negócio é tão feio, é tão sério, que você passa pela rua de carro, as pessoas às vezes estão na calçada e elas não se dão conta, mas já estão na calçada assim, ó.
Elas estão na calçada fazendo dancinha do TikTok sem se dar conta que estão fazendo. O que é isso? É o que Satanás está fazendo nesse tempo, meu irmão. Está pegando a mente dos nossos jovens e está transformando ele em um monte de robô que só fica fazendo aquilo que foi programado para fazer. Está tirando a capacidade de pensar. Ei, volta a pensar, volta a usar essa cabeça para meditar na palavra do Senhor dia e noite. Lembra o que Deus falou para Josué? Medita na palavra dia e noite. Apóstolo, como é que eu venço o pensamento negativo? Está na Bíblia. Medita na palavra dia e noite. Como é que eu venço esse negócio de ficar pensando só o que não presta? Medita na palavra dia e noite. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: Josué, se você pensar que você não vai dar conta, você vai dar errado. Agora, se você quiser dar certo, medita na palavra dia e noite, porque aí você vai dar certo. Aí vai acontecer, Josué. Olha o que Deus falou para ele: onde você colocar a planta do seu pé, eu te dou. Onde você colocar, Josué, a planta do